Meninos, boa tarde. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam dispostos, né, para estarmos iniciando esse último período do ano letivo, fechando o estudo das funções orgânicas para posteriormente estudarmos as funções, aliás, estudarmos as reações orgânicas que envolvem as funções já estudadas. Nós iniciamos essa aula e esse período, né, com o estudo das funções nitrogenadas, com o nosso olhar direcionado para as aminas, e temos como objetivo para a aula conhecermos o grupamento amina, suas propriedades físicas e químicas, compreendermos como se dá a nomenclatura desses compostos e a aplicação no dia a dia. Então, a parte conceitual, né? O que são aminas? As aminas fazem parte das funções nitrogenadas, então eu preciso compreender em primeiro lugar que se tratam de compostos que carregam o elemento químico nitrogênio como o elemento químico característico dessa função. Então, as aminas são compostos orgânicos nitrogenados que são obtidos a partir da substituição de hidrogênio da amônia. Então, a amônia, né, que tem como estrutura NH3, seria a origem, né, de onde se produz as aminas. Como que se dá essa produção, né, essa obtenção? A partir da substituição total, ou seja, quando se tem a substituição dos 3 hidrogênios da estrutura da amônia, ou ainda a substituição parcial desses hidrogênios, quando se substitui 1 ou 2 dos 3 hidrogênios por outros grupos orgânicos. Esses outros grupos orgânicos, que são radicais orgânicos, podem ser de cadeias aromáticas ou de cadeias alifáticas, né? Que são aquelas que compreendem cadeias abertas e fechadas que não formam anel bezênico. Então, essa é a parte conceitual do grupamento amina, né? São funções orgânicas com a presença do nitrogênio, óbvio, já que se trata de uma função nitrogenada, que partem, né? Que são obtidas, né, por meio da substituição parcial ou total de hidrogênio da amônia, NH3. Essa substituição parcial ou total me faz classificar as aminas de uma forma geral, em amina primária, secundária ou amina terciária. Como é que se dá essa classificação? A partir da constituição da estrutura. Então, quando se tem a substituição de um único átomo de hidrogênio da amônia, né, nós temos a amônia NH3. Se substitui um desses hidrogênios por um grupo orgânico qualquer, eu tenho, então, NH2 e a amina será primária. Quando eu tenho a substituição de 2 hidrogênios da amônia, então amônia NH3, se substitui 2 hidrogênios da fórmula da amônia, eu tenho apenas NH, né? A substituição aqui de 2 hidrogênios por grupos orgânicos radicais. Então a amina será secundária. Quando há a substituição dos 3 hidrogênios, que é uma substituição total dos hidrogênios da amônia, eu vou ter uma amina terciária. Então, essa classificação geral depende exclusivamente da quantidade de hidrogênios que são substituídos da amônia para a produção, para a obtenção das aminas. Se substitui um hidrogênio, eu tenho NH2, amina primária. Se substitui 2 hidrogênios por outros radicais orgânicos, eu tenho NH, a amina secundária. E se eu tenho a substituição dos 3 hidrogênios da amônia,
eu tenho apenas o nitrogênio e a amina é terciária. Há ainda duas outras classificações, que é quanto ao tipo de cadeia e quanto ao número de grupamentos amina. Quanto ao tipo de cadeia, as aminas podem ser aromáticas ou podem ser alifáticas. As aminas aromáticas são aquelas constituídas pelo radical arila, ou seja, um anel aromático. E as aminas alifáticas são aquelas que vão possuir, né, radicais de cadeia aberta ou de cadeia fechada que não formam anel benzênico, ok? Então, o termo, a denominação alifático, só para refrescar a memória de vocês, né, se diz do grupamento, do radical, que não forma anel benzênico. Se não forma anel benzênico, a estrutura tanto pode ser aberta como pode ser também fechada, não apresentando aquela ressonância, né, que a gente já entende como funciona. A classificação quanto ao número de grupamentos aminas se dá pela quantidade de grupamentos, né? Então, se tenho um monoamina, se tenho 2 diamina, se tenho 3 triamina, e assim os prefixos, né, concordam nesse sentido dessa classificação. Como características químicas, né? Então, a estrutura de uma amina tem como característica principal o elemento químico nitrogênio. É um elemento químico da família 15 da tabela periódica, né? Uma família dos elementos representativos que só pelo número da família subentende-se a quantidade de elétrons que esse átomo tem na sua camada de valência, na sua última camada, que são 5 elétrons, né? Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Para ele alcançar o octeto, é necessário que ele se arranje, né, se ligue, estabeleça interação química, né, de forma a conquistar 3 elétrons para completar o octeto e ter sua estabilidade. Dentro das aminas, esta ligação ela se dará de forma covalente, né, através do compartilhamento de elétrons. Então, será compartilhado 3 pares de elétrons para que o nitrogênio alcance sua estabilidade, feche os 8 elétrons na sua camada de valência. Mas como ele estabelece essas 3 ligações e ele tem 5 elétrons na última camada, ele se utiliza de 3 elétrons para fazer o compartilhamento, né? E restam 2 elétrons que a gente chama de um par de elétrons livres, né? Então, basta você imaginar, o nitrogênio tem 5 elétrons, ele precisa conquistar 3 através do compartilhamento. Então, para que ele alcance mais 3 elétrons, ele precisa compartilhar. Quando ele compartilha esses 3 elétrons, né, ele automaticamente tem os 3 elétrons que vêm do outro elemento químico e automaticamente os 3 elétrons que é dele também se faz parte para o outro elemento químico, né? É uma ligação covalente, né? Que nenhum dos elementos envolvidos, né, é necessário perder elétrons, né? Apenas compartilhar. Bom, então, como ele compartilha 3 pares de elétrons e assim alcança mais 3, né, formando o octeto, ele ainda fica com um par de elétrons disponíveis, né? Um par de elétrons disponível, né? Que são 2 elétrons disponíveis. Essas ligações que são estabelecidas pelo nitrogênio são, são ligações do tipo sigma, que são ligações simples, ok? Dentro das aminas. Esse par de elétrons é um par de elétrons que fica livre e que
caracteriza as aminas como uma substância básica, de acordo com a definição, com a teoria ácido-base de Lewis. Porque Lewis concluiu que o que seria uma base é toda espécie química que é doadora de elétrons, que tem, né, a possibilidade de doar elétrons. Como esse par de elétrons está livre, o nitrogênio, assim também como a amônia, que é NH3, tem aí essa possibilidade de doar elétrons, portanto, se caracterizando como uma base. Então, até pouco tempo atrás, a gente estava estudando os ácidos carboxílicos, né, que eram ali ácidos orgânicos. Agora a gente está estudando uma função que é uma base orgânica. Não esqueçam disso. As aminas possuem caráter básico, né? Que é toda espécie química que é capaz de doar elétrons. E ácido é o inverso, é toda espécie química receptora de elétrons, tá bom? Eu coloquei aqui as duas outras teorias, ácido-base, só para a gente refrescar a memória, que é a teoria de Arrhenius e a teoria de Brust-Glorom. A teoria de Arrhenius e a de Brust-Glorom possuíam limitações para explicar, por exemplo, o comportamento, né, de outras estruturas, como as aminas, como outras bases. Por quê? Então, vamos recapitular a teoria de Arrhenius, né? Arrhenius dizia o quê? Que o que seria ácido e o que seria base, né? O ácido para Arrhenius é toda e qualquer substância que em meio aquoso, ou seja, a teoria dele se limita à presença da água. Então, é todo composto, substância que em meio aquoso, né, é capaz de produzir, né, originar o próton H+. E base é toda substância que em meio aquoso, né, na presença da água, é capaz de produzir a hidroxila, ou H-. Né? Mas essa teoria se limitava à presença da água. Já a teoria de Brust-Glorom, que são dois cientistas, né, falava o seguinte, que ácido é toda e qualquer substância capaz de doar o próton H+, e base seria toda substância, né, capaz de receber o próton H+. Então, se limitava à presença do hidrogênio como característica tanto para as bases quanto para os ácidos. Já Lewis, né, tem um conceito mais amplo e, portanto, é o conceito que nós utilizamos, né, para caracterizar as aminas, que é toda substância, né, que tem a capacidade, né, a tendência, né, de doar elétrons. Essa é a base de Lewis. E o ácido de Lewis é aquele que tem capacidade de receber elétrons. Então, mais do que isso, essas substâncias também apresentam caráter básico, porque na presença de um ácido, elas vão produzir, né, uma reação de neutralização. Como características físicas, né, elas podem ser encontradas no estado sólido, líquido, gasoso. Né? A amina é produzida pela decomposição de alguns animais, como o peixe, aí caracterizado pela trimetilamina, e os cadáveres que possuem como compostos, né, a putrescina e a cadaverina, e ainda pode ser encontrado em alguns compostos extraídos de vegetais, como os alcaloides. Alcaloides, alcalinos, vocês sempre vão remeter isso a substâncias de caráter básico. E aí, eu chamo a atenção ainda nessa parte das características físicas das aminas, do cheiro de peixe, né, e tudo. Por quê? Porque
já que esse cheiro ele se deriva da trimetilamina, né, que é uma amina, para que eu neutralize esse cheiro, já que se trata de um caráter básico, eu preciso de uma substância de caráter ácido, né? Por isso que eu utilizo o limão para tirar o cheiro do peixe, né, das minhas mãos, o vinagre, né? Então, como a gente já entende que ocorre a reação de neutralização, é entender que se as aminas são básicas, né, para que haja a neutralização desses compostos é necessário uma substância ácida. No dia a dia, são encontrados em moléculas de várias substâncias estimulantes em drogas, né, entre elas a cafeína, a nicotina, as anfetaminas, cocaína, crack. A gente posteriormente vai fazer uma exploração dessas estruturas de forma contextualizada, tá bom? As vitaminas, né, que são fundamentais para a nossa vida, por isso que tem o nome vitamina, né, vital, vitamina, por conta dos aminoácidos, né, porque são estruturas que compõem, né, a, as vitaminas, né, que nós tanto necessitamos, né, que são estruturas que possuem aminas, grupamentos aminas e agrupamentos ácidos, por isso são aminoácidos, que são essenciais, né, para a nossa vida.